Muito boa tarde a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala é o pastor Reginaldo e estamos aqui mais uma vez para nossa live, compartilhando conhecimento bíblico da palavra de Deus, é claro. E hoje eu quero vos falar sobre o livro de Gênesis e o capítulo de número 7, que vai nos trazer nesta tarde sobre o dilúvio e a salvação de Noé e a sua família. É o assunto que vai nos trazer hoje o capítulo 7 de Gênesis, do livro da criação. E eu quero com muita alegria agradecer a todos pelo carinho. Quero agradecer aos 70 inscritos do nosso canal do YouTube, 72 inscritos do nosso canal do YouTube. Também quero agradecer a você que me acompanha aqui pelo Facebook toda segunda-feira. Hoje, dia 30 de março de 2026, estamos aí já finalizando o mês de março e chegando o mês de abril. Nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo bíblico da Palavra de Deus. E eu quero a sua companhia aqui comigo toda segunda-feira para nós conhecermos Jesus e conhecermos a sua identidade, que é a Bíblia Sagrada. Quero agradecer a Deus e a Igreja JPL, Jesus em primeiro lugar aqui da Bahia, da cidade de Bom Jesus da Serra, onde eu sou pastor, juntamente com a minha esposa, pastor Elani, pois na quarta-feira passada, dia 25 de março, eu completei mais um ano de vida, e a igreja me fez uma linda surpresa, a qual me deixou muito feliz. Então estou muito grato a Deus pelo carinho dos meus irmãos, pelo carinho das ovelhas do Senhor, do aprisco ao qual o Senhor tem colocado em nossas mãos. Eu quero nessa tarde orar, agradecer a Deus, bendizer o nome do Senhor e me alegrar, porque estudar a palavra de Deus é muito bom. Conhecer a Jesus através da sua identidade, que é a Bíblia, é maravilhoso, irmão. Só nos traz conhecimento e enriquece a nossa sabedoria. Então, meus amados, eu quero fazer uma oração com você, por você, nessa tarde, para que o Senhor venha te abençoar. Venha abençoar a tua casa, a tua família, a tua vida. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, né? E agradecer a Deus por tudo, por mais um ano de vida, a qual eu completei dia 25 de março. E agradecer por essas lives, pelo trabalho que Deus tem operado em nós, por nós e através de nós. Vamos orar e vamos estudar a palavra nesta tarde. Já está aqui aberto a Bíblia. Gênesis capítulo 7, que hoje conta com 24 versículos para nós estudarmos. Seremos breves, viu? Glória a Deus, e obrigado por vocês que nos acompanham. Agora vem uma nova história, né? Agora nós vamos começar a ver a genealogia de Noé. Porque então o dilúvio ele vai trazer o rompimento de todas as outras genealogias, a extinção da violência, da maldade, de tudo aquilo que vinha carregado por causa da descendência de Caim, né? E a descendência de Sete também foi extinta, mas é porque foram morrendo mesmo. E da descendência de Sete vem o filho de Lameque, que é Noé, o nosso novo personagem aí, que vamos estudar também a genealogia de Noé, vamos estudar o dilúvio, o pós-dilúvio, o que houve, o que aconteceu com a terra, né, nesse recomeço, né, neste novo tempo que Deus reverberou na vida de Noé, o nosso personagem da palavra de Deus. E você que entrar aí na live, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Inclusive, eu tenho uma dúvida, eu, pastor Reginaldo, tenho uma dúvida, eu quero tirar essa dúvida e vou pesquisar essa dúvida e vou trazer para vocês. Porque com o dilúvio, né, a terra foi extinta, tudo foi destruído. E o que aconteceu com o Jardim do Éden? O que será que aconteceu com o Jardim do Éden? Isso nos faz pensar, isso nos faz querer pesquisar para saber e para dar para vocês uma informação correta, né? Uma informação boa da palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, querida família, queridos amigos, vamos pesquisar a palavra de Deus, vamos descobrir aí sobre o dilúvio, vamos ver o que aconteceu no dilúvio, durante o dilúvio, pós o dilúvio. Então, enfim, nós vamos saber tudo isso através da palavra de Deus, que é maravilhoso. Vamos orar nesse momento?
Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento porque vamos estudar a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra e aprender com a Tua Palavra. Espírito Santo seja o nosso professor, o nosso amado amigo, o nosso intercessor. Abençoe cada um dos irmãos, irmãs, familiares e amigos que vão entrar nessa live nesta tarde, Senhor. Em nome de Jesus, eu louvo, oro, agradeço e exalto o Teu nome, porque Tu tens nos trazido conhecimento e entendimento através da Tua Palavra. Isso nos enriquece, Senhor. E é tão bom ter sabedoria. Aleluia. Salomão podia ter pedido tudo para o Senhor, mas ele pediu sabedoria, e o Senhor deu. E a Tua Palavra diz que o Senhor dá sabedoria a todos que pedem, e dá deliberadamente, abundantemente. Eu quero sabedoria, Senhor, e eu profetizo sobre a vida do meu irmão, da minha irmã nessa tarde, sabedoria do céu, que dinheiro nenhum nessa terra paga. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus eu oro, e em nome de Jesus eu agradeço, e dizemos juntos, amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Você que tem a sua Bíblia aí na sua casa, convido você a abrir comigo no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro da criação. E nós vamos falar sobre a recriação, né? A segunda chance que Deus dá ao homem, né? Deus é maravilhoso, perfeito, é inerrável. E assim é a sua palavra também, inerrante. Gênesis capítulo 7, versículo 1 vai nos dizer assim, na leitura desta tarde: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Então vocês viram aí no capítulo passado que a geração de Caim se perdeu totalmente. E a geração de Sete, que foi uma geração que buscou a presença de Deus, né? Se reconectou com Deus, se religou com Deus, foi abençoada, sim. E essa bênção veio sendo puxada até Noé, o filho de Lameque. Só que, irmãos, a violência tomou conta da terra, porque haviam ainda descendentes vivos da geração de Caim, da genealogia de Caim. Porque muitos morreram, a genealogia dele foi morrendo, foi sendo extinta. Mas a violência cresceu, haviam gigantes na terra, nós vimos isso na semana passada. Eu fiz assim por causa do relógio. E isso, de uma forma assim, geral, desagradou o coração de Deus, totalmente. Totalmente. O homem decepcionou a Deus, porque o homem escolheu o pecado, o homem escolheu o erro, o homem escolheu a mentira, o homem escolheu a violência. E quem faz esse tipo de escolha se torna inimigo de Deus, como diz a própria palavra. Mas Deus, perdão, irmãos, mas Deus achou graça em Noé. E agora Deus manda Noé construir a arca, Noé obedece a Deus, e agora Deus manda Noé entrar na arca com a sua família. Deus tinha planos para Noé, assim como Ele tem planos para você, planos bons. Aleluia. De uma geração inteira, Noé foi o único justo. Olha que coisa, né? Versículo 2: De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, ou sejam, 7 machos e 7 fêmeas, o casal. O macho e a sua fêmea, como eu acabei de dizer, né? Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Então Deus tinha planos até para os animais, pode ver. Ele não deixou de lado os animais impuros, os animais que não eram limpos, mas Ele só colocou um casal de cada. Agora, dos animais limpos foram 14 animais, 7 e 7, 7 machos e 7 fêmeas. Deus tinha planos grandes. E aqui nós vamos ver aqui no caderno de estudo, nesse versículo 2, nós vamos dar uma pausa aqui, abrir um parênteses para nós entendermos, né? Animais limpos são aqueles animais apropriados para o sacrifício e também apropriados para a alimentação. E eu vou dar exemplo desses animais limpos, porque eu pesquisei, né? Então os animais limpos eram o carneiro, a ovelha, o boi, a vaca, o antílope ou veado e a cabra. Alguns exemplos de animais limpos que eram próprios para o sacrifício
e também para a alimentação, para o consumo, né? Glória a Deus, espero que isso fique claro para vocês. E aqui também a Bíblia fala dos animais impuros, né? E os animais impuros são aqueles que não serviam para o sacrifício e também não serviam para o consumo nem alimentação, né? Já está realmente bem claro isso. E o exemplo é o porco, apesar que muita gente hoje em dia come carne de porco, gosta de carne de porco. Eu vou ser bem sincero, eu não consumo carne de porco, mas eu gosto de um torresminho, uma pururucazinha, sabe? Não vamos mentir, né, irmãos? Mas naquela época os judeus não consumiam de forma alguma. Então, meus irmãos, fica claro que eram animais considerados impuros, inapropriados para o consumo, para alimento e para sacrifício, né? Não eram usados nos sacrifícios. Tô vendo que tem alguém online, que você possa dar o seu boa tarde aí, ser muito bem-vindo ou muito bem-vindo em nome de Jesus. Então o exemplo aqui dos animais impuros é o porco, camelo, leão, cavalo, urubu, águia e gavião. São exemplos de animais impuros que não são próprios para o sacrifício ou para o consumo ou alimentação. Amém? Que fique bem claro para nós isso. A Bíblia ela é muito clara, ela é muito direta, é limpa. É muito fácil de estudar a palavra de Deus, é só realmente se dedicar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Paz do Senhor, irmã Josi. Deus abençoe minha amada. Glória a Deus. Versículo 3 de Gênesis capítulo 7. Se você tiver a Bíblia aí e quiser abrir para acompanhar, fica à vontade. Versículo 3 vai nos dizer: também das aves dos céus, 7 e 7, as limpas, né? Macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Então Deus realmente planejou tudo perfeitamente. Toda essa recriação, essa reconstrução, esse novo investimento de Deus no homem, que agora é no homem Noé, não é mais no homem Adão, né? Foi realmente muito bem planejado. Deus é perfeito em tudo que faz. Versículo 4. Perdão, irmãos, eu estou com uma pigarrinha aqui, Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Então Deus ele deu a Noé um prazo. Ele deu a ordem para Noé entrar na arca com a sua família, deu a ordem para que os animais adentrassem a arca, e deu um prazo para que se cumprisse a sua palavra. Deus, ele tem o tempo certo para cumprir a sua palavra na sua vida, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 5. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Ou seja, Noé se manteve obediente a Deus. Então, meu amado, em qualquer circunstância que você esteja, mantenha-se obediente a Deus, porque a obediência traz bênção para a nossa vida. Obedecer a Deus é como um filho que obedece um pai, e o pai faz aquela promessa que se ele passar de ano, se ele estudar, se ele obedecer, ele vai ganhar um presente. Deus é muito bom para nós, ele também nos presenteia quando nós obedecemos. E as ricas bênçãos do Senhor são maravilhosas, grandiosas e incríveis. Aleluia, glória a Deus. Versículo 6. E era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Então Noé estava aí com uma idade hoje considerada um garoto, né? Porque naquela época era muito diferente. Tanto que Matusalém ou Metusalém morreu com 969 anos, o homem mais velho da Bíblia. Está em Gênesis, né? Aí a Bíblia vai dizer assim, versículo 7. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca por causa das águas do dilúvio. Então as águas estavam vindo, como Jesus havia prometido, deu aquele prazo de 7 dias e começa a se cumprir a palavra de Deus, o propósito de Deus, né?
Versículo 8: dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Versículo 9: entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Oh glória! Se cumpriu então a palavra de Deus, está se cumprindo. O todo plano maravilhoso do Senhor Jesus pela nossa salvação está se cumprindo. Aleluia. Versículo após versículo, capítulo após capítulo. Versículo 10: e aconteceu que passados 7 dias, como Jesus havia falado, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então veio o dilúvio. Noé obedeceu a Deus, construiu a arca, entrou na arca com a sua família. Deus lhe deu o prazo de 7 dias para cumprir a sua palavra, e passados 7 dias vieram as águas do dilúvio. Versículo 11: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Então Deus cumpriu a sua promessa. Deus cumpriu o seu propósito, né? De repovoar a terra, de reiniciar o propósito da criação. Porque a Bíblia não foi escrita em vão, irmãos. Perdão, irmãos. E a Bíblia diz no versículo 12: e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Ou seja, choveu continuamente. Dependendo de quantos milímetros se chove, aí em São Paulo mesmo, né, no estado de São Paulo, a gente sabe que causam muitas enchentes, né? Então, meus irmãos, louvado seja Deus, que a palavra de Deus se cumpre, o poder de Deus se cumpre. Deus é fiel. Aleluia. Versículo 13: e no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, seus filhos, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Toda a família de Noé foi poupada, foi salva por causa da fidelidade, da honestidade, da bondade e da integridade de Noé. Então, você quer servir a Deus de todo o teu coração? Seja íntegro. Seja honesto, seja verdadeiro, seja leal a Deus, seja obediente a Deus e a sua palavra. Irmãos, nós só temos a ganhar. Só temos a ganhar. Este mundo é tenebroso. Neste mundo nós teremos aflições. Então há um contraste, né? Porque com Deus a vida é boa. Mesmo quando estamos passando situação difícil, a vida com Deus é boa, porque nós podemos orar e podemos ver o milagre de Deus neste mundo mau e cheio de violência como está hoje. Mas, porém, aquele que escolhe o caminho da desobediência também colhe os frutos da desobediência. E muitas vezes esse fruto é a morte física e a morte espiritual. Versículo 14: e eles, e todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja ou rasteja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, ou de toda sorte de asas, né? Tem vários tipos de pássaros, né? Infinitas espécies de pássaros, de animais, né? Glória a Deus. Versículo 15: de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Então a obediência foi cumprida. A ordem foi dada, foi cumprida, Noé obedeceu, os animais obedeceram a ordem de Deus, o dilúvio veio, e agora, versículo 16: e os que entraram, macho e fêmea de toda carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Ou seja, ó, Deus lacrou. Deus lacrou a arca por fora. Ninguém mais entra e ninguém sai, porque o dilúvio já veio sobre a terra. Então quem ficou do lado de fora morreu. Você consegue entender o âmbito espiritual dessa mensagem? Se você estiver dentro da arca com Jesus, você vai viver, você e a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se você estiver do lado de fora, você está sem Jesus. Você vai morrer. Eu morro se eu estiver do lado de fora da arca. Mas se eu estou dentro da arca, eu vivo. Então, meu irmão, minha irmã, querido, amado,
Irmão em Cristo, familiar, amigo, permaneça dentro da arca, onde há segurança, onde há conforto, onde há consolo, onde há dificuldade, mas com Jesus nós vencemos, porque estar fora da arca significa morte. E aí vem o dilúvio. O dilúvio, a partir do versículo 17, nós vamos entrar aí no dilúvio. Nós falamos da entrada de Noé e sua família na arca, né? As águas vindo, Deus fechando a arca, a palavra de Deus está se cumprindo. Versículo 17: esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Você vê só, o nível da água foi ficando tão extenso, tão grandioso, que a terra foi sendo coberta. Toda a vida foi morrendo, porque encharcou demais, morreu. E a arca começou a flutuar, porque a arca tinha sido construída em terra seca, em terra firme. Mas ela foi fechada por Deus, e o dilúvio veio, ela começou a flutuar. Versículo 18: e prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Então a arca começou a andar, começou a se mover, saiu do lugar em que estava, porque ela começou a flutuar. Versículo 19: e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Irmãos, imagina a montanha mais alta, a mais alta que existe, foi coberta pelas águas. E aí onde me veio a dúvida sobre o Jardim do Éden, que eu vou pesquisar e vou trazer na próxima live para vocês, em nome de Jesus. Versículo 20: 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Lembra que nós falamos de côvado, né? A medida de um côvado, né? 66 centímetros. Então 15 vezes 66. Foi tudo coberto. Versículo 21: e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem. Então todo aquele que ficou fora da arca morreu, acabou, expirou, foi extinto, acabou toda aquela descendência, até Noé, acabou tudo, porque Lameque, o pai de Noé, também já havia falecido. Toda a descendência de Caim, toda a descendência de Sete, até Noé, acabou. E Eva, como eu havia falado anteriormente, Eva, se não morreu de velhice, de idade, né? Ela morreu no dilúvio também. Acabou-se. Então agora nós vamos começar uma nova etapa do nosso estudo bíblico, e sobre a vida de Noé, sobre a genealogia de Noé, sobre Noé como amigo de Deus, como homem de Deus, como exemplo para nós, irmãos, para você usar nas suas pregações a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus, creia nos homens que foram inspirados por Deus, que escreveram a Bíblia Sagrada, e nos grandes homens, nos grandes heróis da fé. Noé foi um deles. Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus e foi considerado amigo de Deus. Sinta esse desejo de andar com Deus, como eu sinto. Aleluia. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sinto esse desejo. Versículo 22. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida com seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Só Noé e seus filhos, sua mulher e suas noras sobreviveram. E os animais que entraram na arca com ordem de Deus. O restante tudo expirou. Tudo morreu. Acabou. Amém? Versículo 23. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus. E foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então, um novo recomeço, reverberando dentro da palavra de Deus, ecoando dentro da palavra de Deus. Um novo Adão se forma e Deus o elege como seu amigo, como servo, como homem justo e fiel. E aí o versículo 24, que é o último versículo deste capítulo, que diz: e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias, ou seja, 5 meses. Cada mês tem 30 dias, exceto os que têm
31, né? Então, 5 vezes 3, 15, dá 150 dias, 5 meses. Então, por um longo tempo, né? Porque 5 meses é um longo tempo. Hoje em dia passa muito rápido, os anos passam rápido, porque a palavra de Deus está se cumprindo, Jesus está voltando para nos buscar. Então, ela está se cumprindo em todos os âmbitos e aspectos, né? Então, meus irmãos, 5 meses era muito tempo para conviver preso dentro de uma arca, com animais e suas necessidades, né? Naquela época, o que fazer era cuidar dos animais. O passatempo talvez era estar junto com as suas esposas, né? Tanto Noé quanto seus filhos, cuidar dos animais, porque tinha muita coisa para fazer dentro daquela arca, né? Imagina, limpeza, alimentação, banho, higienização, tanto dos animais quanto deles mesmos e quanto da arca, porque a arca também precisava ser limpa, né? Então, meus amados, é maravilhoso estudar a palavra de Deus. Esse é o capítulo 7 de Gênesis, que nos falou sobre o dilúvio e a salvação de Noé e de toda a sua família. Também nós vimos aqui sobre os animais limpos e os animais não limpos, ou animais impuros. Falamos sobre Noé, o novo personagem bíblico que vamos estudar, vamos acompanhar a sua vida, vamos acompanhar aí, tem bastante coisa aqui, ó, graças a Deus, glória a Deus. E vamos ver essa nova etapa, esse novo recomeço da investida de Deus no homem, né? Deus acredita no homem, né? Tanto que ele forma Noé como um novo Adão, para a glória de Deus. É porque Deus acredita em nós, irmãos. E por causa disso é que se chegou até nós, e a nossa descendência vai embora também. Nós vamos ficando para trás, vamos envelhecendo e vão chegando a nova geração, né? Glória a Deus. Tá aí. E eu quero mandar um beijo nessa tarde para minha querida irmã Josi Gomes, que está assistindo a live. Muito obrigado, minha querida irmã e amiga em Cristo Jesus. Serva de Deus lá da JPL de São Paulo. Essa camisa que eu estou usando hoje na live foi um presente muito querido da minha querida irmã missionária Nenza, aqui da Bahia, viu? Uma camisa muito bonita, e eu falei para ela que eu ia usar hoje na live, estou usando. Eu tentei fazer a live às 15 horas, que é o nosso horário de toda segunda-feira, né? Mas eu tive problema com a internet aqui de casa e tive que cancelar a live, e agora eu estou refazendo, mas no dia de hoje ainda, né? Você que está assistindo aí, que você possa compartilhar essa live com outras pessoas, para compartilhar o conhecimento, porque afinal de contas é isso que é o meu intento nessa live, é compartilhar conhecimento bíblico. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu só tenho a agradecer a tudo e a todos pelo carinho dos meus irmãos, as ovelhas do Senhor que o Senhor tem confiado a mim, a pastora Irani, minha esposa, a quem quero mandar um beijo também. Um beijo também para a minha querida princesa, minha neta Kailane, o meu neto Caio Henrique e o meu neto Ravi. O Ravi, que é o bebezinho que a Cássia, minha enteada, está esperando. Foi feito aí o ultrassom, foi revelado que é um menino e já tem o nomezinho de Ravi. Parabéns a Cássia, parabéns ao Júnior, o meu genro. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe também minha nora Cristina, o meu enteado Kaique, toda a minha família querida, da parte da minha esposa, missionária Lourdes, diaconisa Rita, missionária Tereza, a Gabriela, o Gustavo, meu irmão cooperador Genésio, o meu querido cooperador Teótimo, que completou mais um ano de vida, dia 27 de março, glória a Deus, aleluia, o meu querido pastor Leandro Lima, que completou mais um ano no dia 28 de março, o meu querido e amado amigo Luiz Carlos, que completou mais um ano de vida no dia 29 de março, eu, pastor Reginaldo, completei mais um ano de vida no dia 25 de março, a igreja me fez uma linda surpresa, fiquei muito feliz, glória a Deus, fizemos vídeo, foto, ganhei presentes, inclusive essa camisa, como eu já falei, da missionária Nenza, enfim, irmãos, maravilha de Deus. Que Deus abençoe todos os aniversariantes do mês de março e também venha a abençoar
os aniversariantes do mês que está chegando, do mês de abril aí, que vem a Páscoa, enfim, né? Vem toda uma programação mensal, uma escala mensal de trabalhos na casa do Senhor. E eu quero louvar a Deus também, porque nessa semana, na quinta-feira, dia 26, eu fiz mais uma visita ao hospital aqui da cidade de Bom Jesus da Serra, na Bahia, onde eu moro e faço missões. E 2 almas se renderam ao Senhor Jesus dentro do hospital, o seu Antônio e a dona Valdivina. Que Deus abençoe a vida do Senhor, seu Antônio, e a sua vida, dona Valdivina, porque agora vocês são filhos do Rei. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar um beijo para minha amada esposa, pastor Ilani, para todos os meus familiares, irmãos e amigos, toda a minha família, minha parentela lá da Baixada Santista. E já ansioso para a chegada da próxima segunda-feira, dia 6 de abril. 6 de abril, já um novo mês, uma novidade para mim. Completei 55 anos de idade. E já vejo assim, não vejo a hora de chegar segunda-feira que vem para nós estarmos assim entrando no capítulo 8 de Gênesis. Aleluia. Glória a Deus. Vamos falar ainda sobre essa parte do dilúvio, da arca, da família de Noé. Vamos ainda ter um capítulo sobre o dilúvio, né? Vamos ver aí, porque a arca está aí flutuando 5 meses, né? Todo esse processo, mas Deus tem um porto seguro para esta família, para que tudo recomece. Mas isso nós vamos saber na próxima aula, segunda-feira que vem, dia 6 de abril. Às 15 horas aqui no Facebook. E a nossa live ela é feita toda segunda-feira às 15 horas aqui pelo Facebook. Eu agradeço cada um que tem entrado, que tem acompanhado, que tem assistido, que tem compartilhado. Logo após o término da live, nós salvamos o vídeo da live e transferimos também para o Instagram e o YouTube, ok? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então você que não acompanha pelo Face, você pode acompanhar pelo YouTube, pelo Instagram e também compartilhar nossa live, porque é estudo, é ensinamento para você aprender com o pastor Reginaldo, junto comigo. Não é aprender comigo porque eu não sei nada, eu aprendo com Jesus e com o Espírito Santo e com meu Deus, a sua palavra, mas a gente compartilhar esse conhecimento, amém, meus amados? Glória a Deus. Dito isso, vamos aqui fechar o nosso caderno de estudo bíblico, que logo será reaberto para nós estudarmos mais ainda. Glória a Deus. Eu ganhei também de presente essa agenda do evangelista Givaldo, agenda 2026, glória a Deus, que eu uso muita agenda. Eu tenho esta daqui que eu já estava usando e vou usar esta agora que é de 2026, glória a Deus. E ganhei também uma xícara com uma toalhinha, que eu uso muito toalhinha, da minha querida Mel, a Melanie, a Mel, né? A gente conhece ela como Mel, mas é Melanie, filha do evangelista Givaldo e da cooperadora Mariana. Muito obrigado a todos pelo carinho, a todos que prepararam essa surpresa para o pastor. Fiquei muito feliz, a toda a igreja, a todos os irmãos. O presente maior é ver vocês bem abençoados e felizes. Isso é um presente mesmo, que dinheiro nenhum paga. Vamos orar então, irmãos, agradecer esta live, agradecer esta oportunidade, em nome de Jesus, e desejar que a tua semana seja abençoada, que a bênção do Senhor alcance você, a tua família. E segunda-feira que vem estaremos de volta com mais uma live de estudos bíblicos, compartilhando conhecimento bíblico com o pastor Reginaldo, este aqui que vos fala. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, eu oro neste momento por esta pessoa que está assistindo a live, que vai compartilhar essa live com outras pessoas, que vai assistir, vai ter dúvida e vai colocar ali no comentário se ela tiver alguma dúvida. Eu quero abençoar a tua vida, meu irmão, minha irmã, meu parente, meu familiar, meu amigo, meu inimigo. Abençoa a tua vida nesta tarde. Agradeço a ti, amado Deus, Jesus, Espírito Santo, pela abertura de sabedoria, porque assim como Salomão pediu sabedoria, eu também peço para poder passar a informação mais correta possível dentro da tua palavra, em nome de Jesus. Eu te agradeço por tudo, Senhor, por mais um ano de vida, pelo carinho da igreja para com o pastor Reginaldo, a minha família, os meus irmãos de São Paulo. Peço a tua bênção sobre a vida do meu pastor presidente, pastor Francisco, e a minha pastora presidente, pastora Andréia, e todo o corpo de obreiros da JPL São Paulo,
todo o corpo de obreiros da JPL aqui na Bahia e sobre todo o corpo de obreiros da JPL de Moçambique. Deus, obrigado, Jesus. Eu te louvo, te agradeço. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos ao Senhor e que todos juntos possamos dizer nessa tarde: amém. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Minha querida Josi Gomes, obrigado por estar aí, viu? Assistindo a live com o pastor Reginaldo. Nós oramos, nós agradecemos. Então vamos encerrar esta live nessa tarde, em nome de Jesus. Hoje eu fiz um pouco mais tarde, porque eu fui fazer no horário das 15 horas e tive um problema aqui com a internet, mas já foi solucionado. Jesus sabe de todas as coisas. Talvez tem gente que está assistindo agora que não pôde estar assistindo às 15 horas. Tá bom, meus amados? É assim, vamos indo de fé em fé, de glória em glória, vencendo a cada dia em nome de Jesus, com Jesus à nossa frente, o nosso general, porque Ele fecha a nossa arca e nos mantém seguros dentro da arca, a nós e a nossa família. Deus abençoe a vida de todos vocês, Deus abençoe a minha querida esposa pastora Irani, que aliás no mês de abril agora é aniversário da pastora Irani, dia 13 de abril, a minha amada esposa estará completando mais um ano de vida e eu creio que haverá grande festa no céu e na terra também, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, fica conosco, fica com esta querida irmã Josi, que hoje entrou conosco na live, e com cada um, aqueles que têm entrado, nossa sempre querida Joeva Félix, a minha prima, minha irmã em Cristo lá de São Paulo, e a todos os irmãos, familiares, amigos, pastores, igrejas, muito obrigado a todos, um grande abraço ao grupo de pastores aqui da cidade de Bom Jesus da Serra, na Bahia, liderados pelo pastor Luciano Barreto, ali da Assembleia de Deus Adsa Brasil, e a todos os nossos amados pastores que cuidam das ovelhas que o Senhor colocou em seus apriscos. E assim somos eu e a pastora Irani também, com a JPL, Jesus em primeiro lugar, aqui na Bahia. Nós procuramos cuidar, orientar, zelar, corrigir, de vez em quando dar um puxãozinho de orelha que é necessário, mas com amor. Isso, com certeza, com todo amor. Nós oramos nessa hora em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai. Fica conosco, ó Deus. Abençoe e nos guarde até a próxima segunda-feira, quando estaremos aqui em mais uma live de estudos bíblicos, compartilhando conhecimento bíblico. E você, crente, dia 5 domingo tem Santa Ceia, mesa da comunhão. Não deixe de orar durante a semana, não é só no dia não, viu? Não é só no dia da ceia não, é durante a semana. Se consagrar, buscar a Deus, se prostrar diante do Senhor, porque você pecou. Eu também pequei, nós somos pecadores. Mas é o tempo que nós temos aí até domingo de estar nos preparando espiritualmente o nosso templo para que o Senhor habite nele, em nome de Jesus. Um abraço a todos, aquele abraço muito gostoso do pastor Reginaldo, da pastora Irani, de toda a igreja, para você, meu irmão, minha irmã. Nós nos vemos novamente segunda-feira que vem, dia 6 de abril, às 15 horas, aqui no Facebook, depois no Instagram e no YouTube. Glória a Deus. Ó, dúvida? Deixa aqui nos comentários. Pergunta? Deixa aqui nos comentários. Você quer o link do YouTube do pastor Reginaldo? Peça aqui nos comentários. Você quer o link do Instagram do pastor Reginaldo? Ó, peça aqui nos comentários. Você quer pedir oração? Peça aqui nos comentários. Todos os dias, às 4 horas da manhã, eu e a minha esposa, a pastora Irani, com um grupo de oração lá de Mato Grosso, nós estamos dobrando os joelhos no chão e orando ao Senhor pela tua vida. E o teu nome vai lá para o meu caderno de oração pessoal e o caderno de oração da igreja também. Então, ó, você vai ser coberto de oração, hein? E a tua vitória vai chegar. Então, meus amados irmãos, minha amada irmã, não perca tempo, ó. Aqui, ó, nos comentários, deixe o seu pedido de oração, o seu nome, a sua igreja, ore pelo seu pastor também. E deixe um elogio para o pastor Reginaldo, por que não, né? Se quiser o meu Pix também eu mando, porque o pastor Reginaldo vive da obra, ele não recebe. Mas eu faço por amor, tá? Mas independente de fazer por amor, eu tenho conta a pagar, viu, irmão? Deus é maravilhoso, não tem me deixado nada faltar. Mas eu recebo a bênção também em nome de Jesus. Um grande abraço a todos, meus amados. Fiquem com Deus até segunda-feira que vem.
Que a paz do Senhor Jesus esteja na tua casa, na tua vida, no teu ministério, na tua igreja, na tua alma, nos teus sentimentos, nas tuas emoções, na tua saúde física e espiritual. Beijo do pastor Reginaldo, fiquem com Deus, a paz do Senhor e até lá, segunda-feira que vem, dia 6 de abril. Amém, glória a Deus, louvado seja Deus.